Olá, amados, graça e paz. Na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz, de dia e de noite, fiel é aquele que nos orienta e nos direciona. Jesus nos ensina, quando Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, Adão foi formado primeiro, né? Através dele, tomado da sua costela, veio após Eva, da qual não se achava companheira idônea para com ele, da qual ele a chamou de Eva, que seria mãe dos viventes. Mas quando Deus lhes concede a condenação, a Bíblia diz que ela seria a mãe dos viventes, né? Eva, que vem a ser vida, da qual ele diz: certamente morrerás. E a mentira do inimigo é que, se comeres, certamente não morrerás. Temos que compreender que cada um, segundo em 1 Coríntios, Paulo diz: cada um viva conforme o seu chamado. Ele disse mais ainda, né? Aquele que estiver solteiro, ou aquele que estiver, falou das viúvas, melhor seria que não casasse mais, mas por conta da prostituição, case, para que não viva, né, segundo a prostituição. Muitos utilizam ali em 1 Coríntios 7, a qual se fala que a mulher cristã, ela santifica o marido incrédulo e vice-versa. Nós sabemos que sempre aqueles de fé o crente tem que ganhar o descrente, mas Paulo também nos fala a vigiar com o jugo desigual, do qual ali ele fala para a igreja, para que, se tiver algum crente com um descrente, não separe, né? Mas temos que perseverar sempre segundo o chamado, onde devemos procurar ganhar o descrente. Mas caso o descrente seja um empecilho para o chamado, é melhor que separe. Mas quando há uma comunhão do crente com o descrente, esse versículo da santificação é porque nós, como membros do corpo de Cristo, estamos em santificação. E aquele que é descrente, certamente há espíritos imundos, da qual a Bíblia diz que não há comunhão de luz com trevas, de Cristo com Belial, de incrédulos com crédulos. Esse versículo ele está relacionado no caso do ato sexual, da onde os espíritos imundos se ausentam e depois retornam. Estou falando com os amados daquilo que já vivi com descrente, do qual começou a ser um empecilho para o chamado. Deus, ele une propósitos, ele une aqueles que estão dispostos a fazer a obra do Senhor. Se alguém é descrente e não persevera na mesma fé, onde muitos utilizam também versículo, da qual que aquele que não tem zelo para a sua família não tem fé. A nossa família é Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, é o irmão, é a irmã. Jesus, quando lhe pergunta a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele diz: quem é a minha família? E apontou aos discípulos, ou seja, aquele que faz a vontade. De acordo com o chamado, alguns que colhem 100 por um, Jesus diz que eles largaram a família, largaram o barco,
largou o comércio. Segundo Jesus ali, quando ele diz que quando o Filho do homem se manifestar, aqueles que estiverem no telhado não desçam, ele diz assim: aqueles que estiverem numa cama, onde tiverem dois numa cama, um será levado e o outro ficará. Está nos falando de casal, de cônjuge, que a relação de crente com descrente, porque a responsabilidade é individual, da qual devemos perseverar, cada um viva o seu chamado, viva segundo aquilo que o Espírito Santo nos direciona. 1 Coríntios 7,16, ele diz: porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabeis, ó homem, se salvarás tua mulher? Por isso vigiai, amados, porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela tem que haver compreensão segundo aquele que nos revela a perfeita e agradável vontade, porque o inimigo veio para matar, roubar, destruir. O ladrão é enganador, do qual a Bíblia diz: não é se de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso ficai atentos. Aqueles que vivem segundo o chamado, ele une propósitos, da qual tem que estar no mesmo, na mesma fé, no mesmo corpo, que é Cristo. Ficais atentos, pois muitos estão sendo enganados. Muitos, por seguirem a lei, seguem o poder de ira. Deus é aquele que revela aqueles que vivem na podridão. Ele é aquele que está mostrando. Ele vai começar a revelar escândalos entre os casais, aqueles que dizem que estão com o altar santificado, mas na verdade estão a espancar, a violentar as suas cônjuges, e ainda quer passar de justo diante do Senhor. Assim ele nos diz: que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.